E dando continuidade à nossa aula sobre estabilidade provisória da gestante, hoje nós vamos falar aí sobre o item 3 da súmula 244 do TST, que possui a seguinte redação. Vem comigo. A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por prazo determinado. Pois bem, então aqui é o seguinte, gente, qual foi o entendimento do TST? Contratos por prazo determinado, a gestante tem direito à estabilidade provisória. Ponto. Ou seja, contratos de experiência, contratos do menor aprendiz, que foi um dos temas que eu comentei em uma das aulas passadas. E aproveitando, se você não viu as outras aulas, se você chegou aqui e ainda não viu as outras aulas, eu recomendo que você veja desde a primeira aula para você pegar aí a timeline, as aulas aí de forma cronológica para vocês poderem entender melhor o que a gente está falando aqui, tá bom? Voltando, essa questão do menor aprendiz foi uma decisão do TST, da sua 8ª turma, que entendeu que o contrato do menor aprendiz é uma das modalidades de contrato por prazo determinado, razão pela qual deve ter sim a incidência do disposto no inciso 3 da súmula 244, tá bom? O item 3 da súmula 244 do TST, que diz exatamente isso, que a gestante dos contratos por prazo determinado tem direito à estabilidade provisória prevista aí constitucionalmente, tá certo, gente? Então, voltando. Só que nós temos aqui preciso fazer aqui com vocês um parênteses. A lei 6.019 de 74 trata do trabalho temporário. E o que seria o trabalho temporário? O artigo 2º dá o conceito para nós. Veja só. Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física, contratada por uma empresa de trabalho temporário, que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços. E o que seria a demanda complementar de serviços? Aquela oriunda de fatores imprevisíveis ou quando decorrente de fatores previsíveis, que tenham natureza intermitente, periódica ou sazonal, tá certo? Mas vejam só, o contrato de trabalho temporário, ele o próprio nome já diz, temporário. Então, ele já sugestiona que ele seja por prazo determinado. E a minha pergunta é, a gestante, quando contratada pela empresa temporária para prestar serviço para a tomadora, ela tem direito à estabilidade provisória? Aqui na tela com vocês. O TST firmou a seguinte tese. É inaplicável ao regime de trabalho temporário, disciplinado pela Lei 6.019 de 74, a garantia de estabilidade provisória. Deixa eu anotar aqui, ó, garantia de estabilidade provisória à empregada gestante, prevista no artigo 10, inciso 2, letra B, do ato das disposições constitucionais transitórias. E essa tese foi firmada, ficou como tese 2 do IAC. Esse IAC aqui. Esse IAC aqui é o incidente de assunção de competência, tá bom, gente? E quais foram os fundamentos? Basicamente que essa lei 6.019 de 74 possui regramento próprio e que as disposições que embasaram a súmula 244 não guardam relação com um referido processo, tá bom? Então esses foram os fundamentos. Então, resumindo, contando aqui para mim, resumindo, a trabalhadora temporária não tem direito à estabilidade provisória, tá bom? Então, se engravidar durante o contrato de trabalho temporário, ela não tem direito à estabilidade provisória. Mas nós temos aí temos posições em sentido contrário. Veja só, o professor Henrique Correia, ele entende o seguinte, que as condições transitórias de contratação de trabalhadoras temporárias guardam relação com as hipóteses de contratação por prazo determinado previstas na CLT. Apesar de a trabalhadora temporária não ser empregada da tomadora, o vínculo é formado diretamente com a empresa de trabalho temporário e esta deveria ser responsável por assegurar o pagamento dos direitos decorrentes da estabilidade.
E eu concordo com o professor Henrique Correia. De fato, você tem, no trabalho temporário, você tem um contrato por prazo determinado. A própria lei do trabalho temporário diz que a contratação de pessoa física pela empresa, que faz parte da empresa temporária para prestar serviços à tomadora, serve para quê? Para suprir substituição de pessoal permanente ou para que possa complementar os serviços, né? Então, que são serviços que intermitentes, sazonais. Então, existe aí um caráter de prazo determinado. Claro, né, com toda a minha humildade, eu entendo que o contrato de trabalho temporário, ele também é uma das modalidades de contrato por prazo determinado, conforme o professor Henrique Corrêa afirma, tá? Mas o TST entendeu de forma oposta, né? Inaplicável a estabilidade provisória para a empregadora gestante, para a empregada gestante, que foi contratada aí para fazer o trabalho temporário em conformidade com a Lei 6.019 de 74, tá bom? Bem, voltando aqui para a nossa tela, tem mais um outro detalhe que eu preciso falar para vocês. O STF, isso aqui eu falei algumas aulas anteriores, fixou no tema 497 a seguinte tese, né? A incidência da estabilidade prevista no artigo 10.2 do ADCT somente exige o que? A anterioridade da gravidez e a dispensa sem justa causa. Essa tese do STF, ela confirma o que vem disposto aí na súmula 1, ou na súmula 244 do item 1 do TST. Tá? Mas, vejam só, a quarta turma entendeu que outras formas de extinção do contrato de trabalho não estão abrangidas pela decisão do STF. Por quê? Pelo entendimento da quarta turma do TST, o STF fixou dois requisitos. Quais deles? Aqui para vocês, ó. Primeiro deles, a anterioridade da gravidez ao término do contrato de trabalho. E qual que é o segundo? Dispensa sem justa causa. Ou seja, o que o TST entendeu? A quarta turma entendeu que, primeira coisa, tem que verificar se a gravidez ocorreu antes ou depois do término do contrato de trabalho. Perfeito. Se ocorreu antes do término, tem direito à estabilidade. Se a gravidez foi após o término, não teria direito à estabilidade. Entretanto, somente terão direito à estabilidade provisória aquelas contratações que ocorreram por prazo indeterminado e a dispensa foi sem justa causa. Tá? Foi esse o entendimento da quarta turma do TST. Então, neste caso, os contratos por prazo determinado, eles não estariam abrangidos pela estabilidade provisória, conforme a própria decisão da quarta turma do TST. Então, esse foi o entendimento que eles tiveram, tá? Opa, quase dei um spoiler aqui. A quarta turma entendeu que outras formas de extinção do contrato não estão abrangidas pela decisão do STF, ou seja, deixa eu deixar aqui na tela para vocês acompanharem. Então, a gente vai colocar aí, pedido de demissão para a quarta turma não estaria abrangida pelo item 1 da súmula 244. E aí, eu já falei isso nas aulas anteriores também, pedido de demissão a uma renúncia da gestante em querer permanecer com os direitos decorrentes aí da estabilidade provisória. Então, até aí não vejo problema algum. Justa causa também não entraria aí, porque existe o entendimento de que a justa causa, né, ela cometeu uma falta grave e aí o empregador tem total direito de demitir por justa causa. Também não teria direito à estabilidade provisória. Isso aí eu estou falando caso ela não entre na justiça, para que seja apurado se essa demissão sem justa causa foi aplicada de forma correta ou não. Não estou entrando nesse mérito, tá bom, gente? Eu estou falando que no caso de falta grave, pode dispensar e não teria direito à estabilidade provisória. Contratos por prazo determinado.
no caso da decisão da quarta turma do TST, contratos por prazo determinado não estariam abrangidos por esta decisão do STF, que é o tema 497. Não estariam abrangidos. Por quê? Porque no contrato por prazo determinado, você não tem a dispensa sem justa causa. Você tem o quê? O término do contrato de trabalho. Terminou o contrato de trabalho, rescindiu o contrato, acabou. Não há uma dispensa sem justa causa no caso dos contratos por prazo indeterminado. Então, a quarta turma entendeu dessa forma. Só pode haver estabilidade provisória se, primeiro, a gravidez for anterior ao término do contrato de trabalho. E segundo, se a dispensa for sem justa causa. Tá bom? O próximo tema é o seguinte, é uma perguntinha. A gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou em cargo em comissão tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto? Agora, em outubro de 2023, o STF ele julgou o recurso ordinário 842.844, que foi em sede de repercussão geral, cujo tema é o 542, e fixou a seguinte tese. Olha só, a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado. Ou seja, resumindo essa súmula, esse entendimento do STF, esse tema 542. Cargo em comissão são aqueles que são contratados e que podem ser demitidos ad nutum, né? Então, contratou, engravidou durante a relação contratual, a gestante tem direito à estabilidade provisória. Tá? E se for contratada por prazo determinado, é a mesma coisa. E aí, independe do regime jurídico. Por quê? Nós temos na administração pública dois tipos de regimes jurídicos. Temos o seletista e o estatutário, que seria o administrativo, conforme foi mencionado aí na decisão do STF. E aí, nesse caso, o que acontece? Independentemente do tipo de contratação, se a mulher ela engravidar durante a relação contratual, ela vai ter direito à estabilidade provisória. Tá bom, gente? É isso que diz a decisão do STF. E aí, só fazendo um outro alerta para vocês que eu esqueci. Aquela decisão da quarta turma do TST, ela é um posicionamento isolado, tá? Eu vou até voltar aqui para explicar para vocês. Esse posicionamento aqui do TST, ele é isolado, tá? É só a quarta turma que entende dessa forma, tá? Isolado. Tá certo? Deixa eu voltar aqui. Então é isso, tá? Se você não assistiu às aulas anteriores, eu recomendo que vocês assistam para vocês entenderem aí essas outras aulas, porque eu acabo puxando coisas que eu falei na primeira, na segunda aula, para vocês poderem recapitularem, para vocês também poderem entender, tá bom? E aí, na próxima semana eu vou estar postando aí a última aula, que é a nossa quinta aula, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.